Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Português com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Hoje é dia de festa no canal Português com Lívio Silva. Estamos completando um ano de vídeos sobre a língua portuguesa. Assim, vamos ajudar no crescimento do canal para comemorarmos mais um ano de existência do mesmo. Então, deixa aí seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. E para comemorar esta data, trago aqui uma discussão sobre a evolução da língua portuguesa no Brasil. O primeiro vídeo do canal, intitulado Origem da Língua Portuguesa, explica de onde surgiu o idioma falado no Brasil e em mais 8 países ao redor do mundo. Assim, sabemos que o nosso idioma chegou ao território que chamamos hoje de Brasil por meio da chegada dos portugueses em 1500. Não há como falar da língua portuguesa no Brasil sem lembrarmos da colonização de nosso país pelos portugueses, que no início trouxe os padres jesuítas para catequizar os indígenas, os povos originários daqui desse território antes da colonização. Ocorre que os padres jesuítas aprenderam o idioma tupi-guarani e o difundiram, até que transformou-se na língua geral da colônia nos primeiros anos da colonização, dividindo o espaço com o português. Porém, a predominância do tupi acabou em 1757, sob a administração do Marquês de Pombal, secretário de Estado dos Negócios Internos do Reino, cargo equivalente ao de primeiro-ministro hoje em dia. Pombal efetuou uma série de mudanças administrativas em todo o reino, inclusive mudanças na educação, dentre elas a determinação de que o português fosse o idioma oficial, proibindo a utilização de qualquer outro idioma que não fosse a língua portuguesa. Contudo, mesmo oficialmente proibidas, outras línguas não deixaram de ser usadas no Brasil colonial. De forma que o idioma português no Brasil foi muito influenciado pelo vocabulário das línguas indígenas, mas também sofreu forte influência das línguas dos africanos escravizados, que ajudaram a construir boa parte do nosso vocabulário. Entendam, até a oficialização do português pelo Marquês de Pombal, passaram-se 2 séculos de convivência entre colonizadores, indígenas e africanos escravizados, o que por si só já foi suficiente para influenciar consideravelmente a língua portuguesa, causando um distanciamento do idioma falado aqui da língua portuguesa falada em Portugal. Nesse sentido, a reforma pombalina apenas diminuiu a evolução da língua. E mesmo com a proibição, alguns elementos de outros idiomas foram se fundindo com o português aqui no Brasil. Esse quadro só vai sofrer uma modificação considerável com a chegada da família real ao Brasil, o que reaproximou o português daqui com o português falado lá fora, lá em Portugal, na sede da colônia. É um caso raro no mundo. Toda a corte de um império é transferida para uma de suas colônias, trazendo em torno de 15 mil pessoas para viverem aqui por tempo indeterminado. Em uma época que pouca gente era alfabetizada, que as pessoas nunca tomaram contato com a nobreza europeia, com seu modo de vida, não é preciso ser expert em linguística para entender que essa situação influenciou bastante o falar da colônia. João VI volta para Portugal, Pedro I fica no Brasil, em seguida proclama a independência, mas o que nos interessa para o nosso vídeo é que a partir desse momento é a primeira vez que podemos falar em literatura brasileira, e não somente em literatura produzida no Brasil, pois a partir do momento que o país torna-se independente, a literatura produzida nele é a sua própria literatura. E nessa época, a escola literária que se desenvolvia por aqui era o romantismo, que deu
grande impulso ao sentimento nacionalista, o que gerou influência inegável na língua falada no país. Tá gostando do vídeo? Fica aqui porque agora vem a melhor parte. Mas antes deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e aperte o sininho para ficar por dentro das novidades. Um fator decisivo na evolução do idioma foi a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil, já que após o fim da escravidão, ao invés de contratar os ex-escravos, os donos de terra decidiram trazer europeus que fugiam de conflitos em seus países para trabalharem na lavoura no Brasil. Assim, em meados do século XIX, com o fim do tráfico de escravos, começaram a chegar os imigrantes no Brasil, o que trouxe uma grande influência para o português falado no país, enriquecendo ainda mais o vocabulário nacional. Após encontros realizados entre as academias do Brasil e de Portugal para tentar reduzir as diferenças ortográficas entre as duas vertentes do idioma, uma do idioma falado aqui e outra do idioma falado lá em Portugal, em 1943 é redigido o Formulário Ortográfico da Língua Portuguesa, no qual ficou estabelecido que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa aqui no Brasil teria por base o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa, edição de 1940. Ficam estabelecidas a eliminação das consoantes mudas, a distinção gráfica entre parônimos e grafias duplas, a limitação do uso de apóstrofos, a eliminação da grafia de algumas palavras baseadas no grego e no latim, a exemplo de farmácia com PH, dentre outras alterações realizadas. Tendo sido a língua portuguesa influenciada por outros idiomas, nosso país não escaparia da grande influência da cultura norte-americana no mundo, sobretudo depois da difusão dos filmes de Hollywood. Em algumas regiões do país já existia a influência do idioma norte-americano, por conta da convivência com os ingleses que trabalhavam na construção das primeiras estradas de ferro do país. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, essa influência tomou proporções, patamares ainda maiores, sobretudo porque os Estados Unidos assumiram o papel de líder da democracia e dos direitos humanos no mundo, fazendo do inglês a língua franca do mundo, como o francês já foi há séculos atrás. Além disso, houve o advento de novas tecnologias dominadas pelos norte-americanos, suas terminologias e expressões específicas, influenciando o idioma de muitos países ao redor do mundo. No Brasil, assimilamos várias expressões da língua inglesa por meio de empréstimos linguísticos, sendo essas expressões transformadas em expressões da língua portuguesa ao longo do tempo. Temos como exemplo a palavra marketing, que, segundo estudiosos, é mais utilizada aqui do que lá no país de origem dela, o que demonstra a grande capacidade da língua portuguesa de assimilar palavras e expressões de outras línguas e transmutá-las para versões próprias. Embora o mais recente acordo ortográfico tenha sido idealizado na década de 1990, é somente no ano de 2016 que se torna obrigatório aqui no país. Mesmo que tenha implantado mudanças discretas na língua, é digno de ser mencionado como o último passo da evolução da língua portuguesa aqui no Brasil, ou seja, o passo mais recente da evolução. Em resumo, a língua portuguesa no Brasil, desde sua chegada com o início da colonização até os dias atuais, sofreu muitas influências de outras línguas que circularam em nosso território durante toda a sua história. Essa evolução não tem fim, pois toda língua sofre um constante processo natural de evolução, no qual mudanças significativas acontecem de tempos em tempos. Dessa forma,
como estamos em um mundo no qual a evolução rápida e contínua da tecnologia da informação influencia vários ramos da sociedade, aumentando a interação entre as pessoas de várias nacionalidades, é certo que em breve teremos muitas novidades na língua portuguesa do Brasil. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Deixem as suas impressões nos comentários. Não esqueçam de assistir outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.